E Deus continua dizendo: "Qala innama ana rasul rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiya." Então o anjo Gabriel ele disse para ela: "Calma, eu sou um mensageiro do seu Senhor e vim te dar a boa nova de um presente que Deus está te dando, um filho que é puro." Imagina aquela jovem, virgem, casta, jamais foi tocada por ninguém, vê um homem, pediu a proteção de Deus, e em seguida ele diz: "Eu sou um mensageiro de seu Senhor." Como se estivesse recordando a ela: olha, aquele que te sustenta, que te criou, que te mantém, foi ele que me enviou. Uma forma de tranquilizar o coração dela. E disse: ele veio te presentear com um filho puro. Imagina o espanto que tomou conta da cabeça dela. O mensageiro de Deus vem para me dizer que eu vou ganhar um presente, um filho puro. Então a primeira coisa que ela respondeu foi: قال أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا. Como é que eu posso ter um filho se jamais fui tocada por nenhum homem, se não sou uma depravada? Então ela de imediato, aquilo não entrou na cabeça dela, então ela de imediato respondeu: como é que eu posso ter um filho? Nenhum homem me tocou, eu nunca não fui uma depravada. Então o anjo Gabriel ele disse: e assim, também disse o seu Senhor: isso para mim é fácil. Como se ele estivesse dizendo para ela: olha, se recorde, você encontrava os alimentos do nada na sua frente. Então aquele que é capaz de criar todas as criaturas e é capaz de agraciar do nada a quem ele quer, é capaz de fazer com que você tenha um filho, sim, porque ele é o Todo-Poderoso. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. E faremos dele um sinal, uma prova e uma misericórdia para as pessoas. E é uma situação que já foi decidida por Deus. Ou seja, ele vai ser um sinal. Um sinal de quê? Um sinal de que Deus é o verdadeiro Criador. Porque aquele que criou o ser humano do nada é capaz de criar também um ser humano de uma mãe sem pai. Com isso, tem uma sabedoria. Deus, o Altíssimo, ele quis mostrar o tamanho do poder que ele tem. Primeiro, ele criou Adão sem pai nem mãe. Depois, ele criou Eva com um pai sem uma mãe. Depois, a criação acontece da forma que todos nós conhecemos, com um pai e com uma mãe. Faltava fechar o círculo. E ele fechou o círculo com a Virgem Maria, fazendo com que o profeta Jesus nascesse de uma mãe sem um pai. Isso mostrando o poder do Criador. Então, o anjo Gabriel soprou na Virgem Maria e começou o processo de gravidez. Em seguida, os anjos vieram para ela e falaram o que iria acontecer. Diz Deus Altíssimo no Alcorão: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسم المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. E de quando os anjos disseram a Maria: em verdade, Deus te dá a boa nova do seu verbo, e se chamará o Messias, Jesus, filho de Maria. Será nobre nessa vida e na outra, e será um dos próximos de Deus o Altíssimo. Falará com as pessoas ainda no berço e na maturidade, e será um dos virtuosos. Aqui, Deus já chamou a atenção da Virgem Maria para alguns aspectos com relação ao futuro dele. Primeiro, já deu o nome dele. Qual seria o nome dele? Jesus, filho de Maria. Disse para que ela, com uma forma de tranquilizar o coração dela: olha, não se preocupe, ele vai ser nobre nessa vida e na outra vida. Será um dos próximos de Deus o Altíssimo. E aí ele fala de um milagre do profeta Jesus. Ele falará ainda no berço, assim como falará na maturidade. E será dos meus servos virtuosos. Então, imagina, Virgem Maria recebeu a notícia de que ia ficar grávida. Imagina o que não começou a passar na cabeça dela. Uma jovem que passava a vida em adoração a Deus, de repente, grávida. O que as pessoas não iam começar a falar? Como é que ela ia lidar com essa situação? Então imagina os sentimentos que começaram a tomar conta dela. Felicidade por estar tendo notícia de que vai ter um filho. Ao mesmo tempo, medo, apreensão, temor do que poderia vir a acontecer. Então soma essa série de sentimentos. Então o que ela fez? Ela saiu da mesquita de Al-Aqsa e foi a um local distante. Então,
Ao engravidar, ela saiu da mesquita de Al-Aqsa e foi até um local longínquo. A área era desértica, né? Então ela começou a andar. Quando ela chegou perto do tronco de uma tamareira, né, ela começou a sentir as dores do parto. Então quando ela chegou perto daquele tronco de tamareira, ela começou a sentir as dores do parto. Naquele momento, as preocupações que são normais de uma mulher que vai dar à luz, né, quem já foi mãe, quem já deu à luz, sabe bem o que é isso, né? O estresse que é juntar a dor, a preocupação, a ansiedade de ver o filho bem, tudo isso, somado ao medo do que poderia vir a acontecer com ela, com o filho dela mais tarde, né, fez com que ela dissesse, né, quisera a Deus, né, que eu tivesse morrido antes disso acontecer e que eu tivesse caído no esquecimento. Tamanha preocupação que tomou conta do coração dela. Mas Deus é misericordioso, né, e a clemência dele se mostrou mais uma vez na vida de Maria. Quando Jesus nasceu, a primeira coisa que ele fez, a criança quando nasce normalmente, a primeira coisa que ela faz é o quê? É chorar, né? O profeta Jesus não. De imediato, ao nascer, a primeira coisa que ela disse, né? فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا. Primeira coisa que o profeta Jesus fez, assim que nasceu, foi se dirigir para sua mãe e falar com ela. Imagina, a mãe, antes mesmo dela conseguir carregar a criança, ele ainda, debaixo dela, ele se dirige a ela e diz, né, não se entristeça. Imagina o sentimento que não deve ter tomado conta do coração da Virgem Maria naquele momento. Aquele filho, né, naquele momento em que ela estava tão angustiada, vem com um consolo e diz, mãe, não fica triste, não se entristeça. Deus fez nascer embaixo de você uma nascente. Ou seja, aquele que te criou, que é o seu Senhor, ele não vai te abandonar. Da mesma forma que ele nunca te abandonou, fez nascer embaixo de você uma nascente. E continuou dizendo o profeta Jesus para ela: e balance o tronco da tamareira, que vai cair sobre você tamaras maduras. Imagina agora, Deus primeiro agraciava ela com as frutas sem que ela precisasse tomar atitude nenhuma. E aqui, nesse momento, né, em que ela acabou de dar a luz, está fraca, ele fala, balance o tronco da tamareira, que vai cair sobre você tamaras maduras. Por que na fase inicial, ele agraciava sem que ela precisasse tomar uma atitude? Né? E agora, ele manda ela balançar o tronco da tamareira, porque naquela fase inicial, ele queria plantar no coração dela, né, o verdadeiro conhecimento de que Deus, quando quer alguma coisa, basta o querer dele para aquilo acontecer. Não precisa que você faça por onde, não precisa que ninguém faça por onde. E aí ele quis mostrar para ela uma outra lei de Deus na criação. Ou seja, você quer alcançar um objetivo? Trabalhe, haja, seja uma pessoa de atitude. Né? É claro que ela não tinha força para balançar a ponto de fazer as tâmaras caírem, mas era um simbolismo, olha, para se conseguir um objetivo, tem que se trabalhar por ele. Ela balançou, as tâmaras caíram sobre ela. Né? Então o profeta Jesus continuou dizendo para ela: "Fakuli washrabi wa qari aina", coma, beba, né? Satisfaça os seus olhos, sinta o prazer, sinta esse momento, né? O prazer desse momento. Você está tendo um filho, né? Se delicie com esse momento. E continua dizendo: فَإِمَّا تَرَيَنِّي أَحَدًا مِنَ الْبَشَرِ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. E se você ver alguma pessoa, diga, né, eu prometi fazer um jejum para o meu Senhor e hoje não falarei com ninguém. Por que isso? Porque muitas vezes, né, a pessoa se defender dos ataques, né, acaba gerando mais problemas. Imagina, as pessoas quando já têm um preconceito, uma pré-ideia, né, já formaram uma ideia na sua cabeça, por mais que você tente se defender, aquilo não tem resultado. Muitas vezes é preciso que venha uma outra pessoa te defender para que as pessoas consigam, né, se dar conta. Então ela entendeu que, na verdade, a proteção dela faria com que Deus Altíssimo. Deus faria com que o filho dela a protegesse e a defendesse quando chegasse o momento. Então, aquela mulher que no primeiro momento fugiu, né, desejou que a morte tivesse alcançado ela, ou tivesse caído no esquecimento naquele momento, teve todo esse sentimento modificado. Aí apareceu a força da crente, né, a glória, a honra que Deus dá para quem é crente e temente a Ele.